Programa Bate-Papo com a Verdade. Bate-Papo com a Verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Sertão Silva e é uma alegria ter você conosco em mais um programa Bate-Papo com a Verdade. O programa Bate-Papo com a Verdade faz questão de sua participação com opinião, críticas no geral e sugestões para temas. Você pode participar pelo Facebook, Pedro Sertão Silva. Também pode enviar e-mail para nós. Nosso e-mail é batepapocomaverdade@gmail.com. Tudo pegadinho, batepapocomaverdade@gmail.com, em minúsculo. O nosso contato via WhatsApp 83996764243. A sua opinião é, com certeza, levada a sério. O tema de hoje do programa é: Inferno existe. Você tem medo do inferno? Queremos colocar no ar uma opinião de um pastor polêmico, pentecostal, que tem posições controversas em muitas áreas, entre elas na linha da prosperidade e sua relação histórica com o poder. É um político pentecostal, aliás, é um pastor pentecostal tradicional. Mas ele tem alguns pontos que são de linha bíblica, chamada ortodoxa, linhas claras, como a questão da homossexualidade, como a questão do casamento gay, né, que tem uma relação direta, e a posição dele com relação ao inferno. Tem uma gravação dele pública no YouTube, um pequeno trecho, que é muito interessante e vale a pena ouvir, por ser bíblica. Escute o que eu vou dizer para você, que é muito sério. O que é o inferno? Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão, meu amigo. Eu estou falando verdades aqui porque eu amo você. Jesus, no Evangelho de Mateus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Dado ao perigo, dado a dimensão do inferno. Eu vou te dizer o que é o inferno. Primeiro, o inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre a impiedade e o pecado. Por isso que em Mateus 25:41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É o lugar que representa a ira de Deus. O inferno é o lugar do maior sofrimento inimaginável, que o ser humano não tem a capacidade de medir. Diz em Mateus 25:30 que lá é lugar de pranto e de ranger de dentes. Significa sofrimento inimaginável. O inferno é lugar de sofrimento eterno. Em Marcos, no capítulo 8, deixa eu conferir, porque eu não gosto de citar uma referência errada. Agora a minha mente pode ter trocado aqui um versículo, eu não vou dar referência errada nenhuma aqui para você. Deixa eu só ver aqui, para mim saber se eu estou dando certo. Em Marcos, capítulo 9, versículo 48, diz que o inferno é lugar de sofrimento eterno. Diz que o fogo não se apaga. Em Apocalipse 20, versículo 10 e 15, também diz que é lugar de sofrimento eterno. Agora escute o que eu vou te falar. Uma vez um amigo meu disse assim: pastor, depois que eu morrer, Deus me bota em qualquer lugar, eu não estou nem aí. Aí eu falei: é porque você está por fora. O inferno, escute isso, Jesus falou em Mateus 10:28. Não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Então escute, a alma é responsável por inteligência, vontade, sentimentos, percepção. Quem for lançado no inferno vai ter domínio de existência tanto quanto eu e você temos aqui hoje. Você sabe o seu nome, você sabe que você é uma pessoa,
como diz Descartes, penso, logo existo. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno, vai ter domínio e percepção de existência, de sofrimento, de dor, das oportunidades que teve. O inferno, em 2 Pedro 2,17, diz que é um lugar de densas trevas. Escute o que eu vou te falar. O ser humano é um ser social. Ele não foi feito para viver isolado. Porque alguém diz assim, pastor, vai ter tanta gente no inferno que a gente um se junta lá com o outro, diz, só para aqui que está queimando muito. Eu estou aqui com o outro aqui, um ajuda o outro. Não. O inferno é o sofrimento inimaginável em solidão. Você não vai bater papo com o outro que está no inferno, é lugar de densas trevas. Um não vai ver o outro, vai se ouvir urros, gemidos. E você já imaginou? Você que é crente, meu irmão, que já viu pessoas endemoniadas caírem na igreja, e tem demônio que quando se manifesta ele dá urro, dá grito. Você já imaginou Lúcifer e os bilhões de demônios gritando no inferno? Você já imaginou milhões de pessoas gritando no inferno? Porque diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, no versículo 10 diz que o inferno é para o diabo, mas no versículo 15, quem não for achado no livro da vida, vai para o inferno, isto é, aqueles que diz Apocalipse 21:8, a sua parte, diz lá no final, será no lago que arde com fogo e enxofre. Aqueles que vão para o inferno. Eu podia pregar uma mensagem bonitinha sobre vitória, como você conquistar o mundo, como você ser uma pessoa de sucesso, mas eu tenho compromisso com Deus, e Deus me levantou como uma voz profética para alertar você. Igreja não é clube social, evangelho não é passatempo. A Bíblia diz em Romanos 11:22, devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, para conosco a benignidade, se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Como é que está a tua vida? Que prática é a sua? E tem outra, não pastor, depois que eu morrer, acende vela para mim. Depois que eu morrer, vão rezar para mim. Querido, Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. É aqui nessa vida que eu e você vamos decidir sobre a eternidade, meu filho. É aqui. Você e eu, nós, com as nossas atitudes, vamos decidir se vamos para o céu ou para o inferno. Mas a verdade é que Deus preparou o céu e nós não fomos feitos para o inferno. Programa Bate-Papo com a Verdade. Bate-Papo com a Verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Portanto, esta é a opinião do pastor Silas Malafaia, o qual não deixa nenhuma dúvida quanto à existência do inferno e de um Deus que ama, mas que pune também. O que os católicos romanos dizem, pensam sobre o inferno? O que a igreja ensina verdadeiramente sobre o inferno, a igreja católica romana? Teve alguma alteração com relação ao ensinamento deste tema? Com a palavra inferno, em hebreu Sheol, em grego Hades, em latim Infernus, designa-se o lugar onde as almas culpadas são castigadas na outra vida. Com respeito ao mesmo, o ensinamento da Igreja Católica se manteve sempre unânime em que existe e a ele vão imediatamente as almas dos que morrem em pecado mortal. Essa é a visão católico-romana. Então, a gente vai dividir aqui, tentando ser objetivo,
os 2 pontos principais sobre a existência do inferno e sua natureza. Primeiro ponto, o inferno finalmente existe ou não existe? A existência do inferno é uma verdade de fé que consta expressamente na Sagrada Escritura e foi expressamente definida pela Igreja em seu magistério infalível. Essa é a visão católico-romana. A Bíblia se refere ao inferno com diversos nomes. Abismo, está lá em Apocalipse 9:11, fornalha ardente, Mateus 13:42, fogo eterno, Mateus 18:8, e assim com dezenas de referências, lago de fogo e enxofre, trevas, lugar de tormento, perdição, destruição, Tártaro, etc. Também fala dele explicitamente como lugar dos condenados. Por exemplo, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Conforme já mencionamos, e esse texto, essa doutrina católica romana também faz menção, lá em Mateus 25, do 41 ao 46. O magistério definiu expressamente, por exemplo, no símbolo antanasiano, composto entre os anos 450 e 500. E os que obraram mal, fizeram más obras, então, irão para o fogo eterno. Os que fizeram mais obra irão para o fogo eterno. E acrescenta, esta é a fé católica. Todo aquele que não acreditar fiel e firmemente não pode salvar-se, ou seja, que existe o inferno. Inocêncio III escreveu, a pena do pecado atual é o tormento da guiena eterna. E com toda a força se lê em Bento XII. Definimos, além disso, que, segundo a comum ordenação de Deus, as almas dos que morrem em atual pecado mortal, imediatamente depois de sua morte, descem ao inferno, onde são atormentadas com suas penas infernais. Embora não passe de caráter ilustrativo, vale a pena mencionar que a maioria das religiões e dos filósofos pagãos acreditam e ensinaram da mais remota antiguidade a existência do inferno, o motivo pelo qual vem postulado pela razão e a santidade e a justiça de Deus, que não pode admitir o fato de que fiquem impunes os grandes pecados e crimes que nesta vida a justiça não castiga. Por isso dizia o poeta Delille. Aí tem um texto aqui que eles colocam em espanhol, vou poupar a gente de ler, mas que faz menção ao inferno. E uma outra pergunta que a vertente teológica católica tenta responder é, em que consiste o inferno? Jesus Cristo explicou magnificamente o que é o inferno ao pronunciar a frase que escutarão os condenados no dia do juízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno consiste, pois, no afastamento definitivo de Deus e nas penas sensíveis para o fogo, e isto para sempre, em companhia dos demônios e dos outros condenados, o diabo e seus anjos. Pode-se sintetizar em 2 coisas, a pena de dano e a pena de sentido. A pena de dano consiste na privação eterna da visão de Deus e de todos os bens que dela se seguem. Esta é uma verdade de fé. Ensina o catecismo que o inferno é o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Portanto, com relação à pena de dano, é muito semelhante à linha evangélica cristã protestante. A pena de sentido, junto com a pena de dano, os condenados sofrem a pena de sentido. Esta pena atormenta desde já os condenados e atormentará seus mesmos corpos depois da ressurreição universal. Esta é uma verdade de fé expressamente definida. Já vimos as expressões que a respeito se contém na Escritura, pranto, ranger de dentes, fogo, lágrimas, lamentos, etc. Estas penas poderão ser, como alguns querem, de caráter misterioso para nós, mas não se pode negar, sem cair no erro, a existência e dureza incomparável das mesmas. Portanto, tem algumas linhas católicas romanas que merecem respeito porque são semelhantes, são confirmadas também pela linha da Reforma Protestante, pela linha evangélica. E há o conceito de eternidade também, segundo o catolicismo romano. No caso, morte eterna. E tudo isto para sempre. O inferno é eterno, talvez esta seja a verdade mais impressionante que se possa dizer sobre ele. É uma verdade de fé. Já disse Jesus Cristo,
fogo eterno. Mateus 25, 41. Também o autor citou alguns textos de poetas e de teólogos e de filósofos católicos. Tá certo? Ou seja, o conceito de inferno é um conceito intrínseco à vida eterna. Ou seja, se tem vida eterna, tem morte eterna. Se tem salvação eterna, também tem morte eterna, condenação eterna. Então essa é a linha do catolicismo romano. Programa Bate-Papo com a Verdade. Bate-Papo com a Verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério. Não ir ao inferno é mais fácil do que você pensa. Algumas pessoas acreditam que têm que obedecer os 10 mandamentos pela vida inteira para não ir para o inferno. Outras pessoas acreditam que devem observar certos rituais a fim de não ir para o inferno. Algumas pessoas acreditam que não há nenhuma maneira que nós podemos saber com certeza se vamos ou não para o inferno. Nenhuma dessas concepções são corretas. A Bíblia é muito clara sobre como uma pessoa pode evitar ir ao inferno depois da morte. A Bíblia descreve o inferno como um lugar terrível e assustador. O inferno é descrito como um fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Fogo que nunca se apagará. Mateus 3, versículo 12. Vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2. Um lugar onde o fogo nunca se apaga. Marcos 9, versículo 44 ao 49, e eterna perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 20, versículo 10, descreve o inferno como um lago de fogo e enxofre, onde os perversos são atormentados para todo sempre. Por essas passagens, é bem claro que o inferno é um lugar que devemos evitar. Por que o inferno existe? E por que é que Deus envia algumas pessoas para lá? A Bíblia nos diz que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos caídos, depois de terem se rebelado contra ele. Mateus 25, versículo 41. Aqueles que rejeitam a oferta do perdão de Deus sofrerão o mesmo destino eterno que o diabo e seus anjos caídos. Por que o inferno é necessário? Todo pecado é, no final das contas, contra Deus. Salmo 51, versículo 4. E uma vez que Deus é infinito e eterno, somente uma pena infinita e eterna é suficiente. O inferno é o lugar onde as demandas de um Deus santo e justo são realizadas. O inferno é onde Deus condena o pecado e todos aqueles que o rejeitam. A Bíblia deixa claro que todos nós pecamos. Eclesiastes 5, versículo 20. Romanos 3, versículo 10 ao 23. Então, como resultado, todos nós merecemos ir para o inferno. Como podemos não ir para o inferno? Uma vez que apenas uma pena infinita e eterna é suficiente, um preço infinito e eterno deve ser pago. Deus tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus habitou entre nós, nos ensinou e nos curou, mas essas coisas não foram a sua missão principal. Deus se tornou um ser humano, João 1, versículo 1 ao 14, para que ele pudesse morrer por nós. Jesus, Deus em forma humana, morreu na cruz. Como Deus, sua morte foi de valor infinito e eterno, pagando o preço total pelo pecado. 1 João capítulo 2, versículo 2. Deus nos convida a receber Jesus Cristo como Salvador, aceitando sua morte como o pleno e justo pagamento pelos nossos pecados. Deus promete que todo aquele que crê em Jesus, João capítulo 3, versículo 16, confiando somente nele como o Salvador, João 14, versículo 6, será salvo, ou seja, não irá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 9.
É por isso que Deus fez o sacrifício supremo, perfeito e suficiente a nosso favor. Se você não quiser ir para o inferno, receba Jesus Cristo como seu Salvador. É um processo muito simples. Diga a Deus que você reconhece que é um pecador e que merece ir para o inferno. Diga a Deus que você está confiando em Jesus Cristo como o seu Salvador. Agradeça a Deus por providenciar pela sua salvação e libertação do inferno, através de fé simples, quer dizer, confiando em Jesus Cristo como Salvador, é como você pode evitar ir para o inferno. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe nas redes sociais de sua preferência. Gostou do canal? Inscreva-se no canal e seja um patrocinador do nosso canal no Patreon. O link está na descrição desse vídeo. Antes de mais nada, vamos ouvir um depoimento, uma palestra do Dr. Russell Shedd sobre a ira de Deus. Daqui a pouco nós voltamos com detalhes sobre o tema inferno. A ênfase de nossa época é que Deus é amor. Que Deus ama ao mundo. Essa ênfase é tão forte, tão repetida, que quase ninguém para pensar que Deus está irado, Deus está com raiva divina contra este mundo. O texto que eu acabo de ler diz exatamente isso, que dos céus é revelado de uma forma óbvia a ira divina. Claro que o amor de Deus também é revelado. E nós queremos falar sobre isso um pouco para frente. Mas para este primeiro momento, eu quero que os irmãos meditem claramente a resposta à pergunta: por que Deus está irado? Por que a humanidade está em atitude de inimizade contra Deus e Deus contra o mundo? E a resposta é claramente exposta nesse texto. A razão desta ira divina é que a iniquidade do homem, sua impiedade, tem levado ele a chegar a uma conclusão completamente errada sobre a criação. A gente vive constantemente vendo as maravilhas da criação e não glorificando a Deus por causa dessa criação. E isso faz com que o grande... Uma excelente expressão acerca de que Deus é Deus juiz, Deus se ira e Deus condena, inclusive ao inferno. Uma gravação do Dr. Shedd, já de saudosa memória, que esteve em Itaporanga em 2000, trazido pela Juvep. E infelizmente o Senhor o levou no final do ano passado. Você ouviu mais um programa Bate-Papo com a Verdade, apresentado por Pedro Sertão Silva. Sábado, no mesmo horário, nesta emissora, estaremos de volta. A nossa meta é levá-la ao conhecimento bíblico teológico com reflexão. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Programa Bate-Papo com a Verdade. Bate-Papo com a Verdade. Um programa esclarecedor, reflexivo, elucidativo. A Bíblia levada a sério.